no Daniel, capítulo 3, a partir do verso 14, diz assim: E Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, se prostrem e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? E Sadraque, Mesaque e Abednego responderão ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso nem precisamos te responder. Se o nosso Deus a quem servirmos quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. E então Nabucodonosor se encheu de fúria, e o aspecto do seu rosto se alterou. Gente, o homem demoniou ali, incorporou na frente deles. Em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se esquentasse aquela fornalha 7 vezes mais do que de costume. Verso 25, mas o rei disse: Eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. E então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha do fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora. Amém? Somente até aí. Senhor Jesus, queremos te agradecer por essa palavra, apesar de ter tantos anos, mas é tão atual para as nossas vidas. Quantos de nós nessa noite nos encontramos no fogo, ou prestes a ser lançados no fogo, ou talvez estamos prestes, Senhor, a ser colocados diante da maior prova da nossa vida, a qual precisaremos, Senhor, fazer a prova da nossa fé. Mas eu creio que essa palavra vai de encontro aos nossos corações, para nos manter firmes, para nos manter confiantes, Senhor, e principalmente, Senhor, não vacilantes, sabendo que tem um Deus, Senhor, que se não nos livra da fornalha, nos livrará da mão do rei, porque nós temos um Deus que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e é somente a Ti que nos dobramos, e declaramos isso para o inferno ouvir, que é somente a Ti, e a Sua vontade, Pai, que nós nos dobramos. Por isso vem e fala com cada um de uma maneira especial e particular nessa noite, que diminua eu, Senhor, para que Tu cresças mais e mais. Amém. Pode se assentar, amém? E só para contextualizar, Nabucodonosor, ele teve um sonho. E esse sonho foi um sonho profético da sucessão dos reis da terra, né? Ele teve um sonho em que ele via uma estátua muito grande. E essa estátua tinha a cabeça de ouro, ela tinha o peito de prata, os braços de prata, né? A cintura de bronze, e quando chegava nas pernas, era uma perna de ferro fundido com barro. E para quem já conhece essa história, né? Se não conhece, está lá no capítulo 2, vale a pena ouvir, vale a pena ler. E quando esse sonho ele tem, Daniel é levantado. Ele se levanta, porque ninguém sabia discernir esse sonho. Daniel se levanta, vai lá e além de lembrar o sonho para o rei, ainda define o sonho, dá a interpretação desse sonho para o rei. E fala para o rei o quê? Que seu reino, Nabucodonosor, ele vai passar. Começou até numa cabeça de ouro, você é forte, mas o que vai vir depois de você, ele não é tão forte quanto você e vai ser substituído por alguém mais fraco. E o próximo ainda é ferro com terra, é ferro com barro. Gente, você já tentou mexer com ferro e barro? Não tem estrutura. Aquele sonho que Nabucodonosor foi profético, declarando para ele que todos os reinos da terra passariam. Mas quem continua lendo a palavra, sabe que aquela estátua começa com uma cabeça de ouro e termina com uma estrutura muito frágil, que são esse pé, essa perna de barro, fundido com ferro. E uma grande pedra, ela vem do alto de um monte e ela destrói essa estátua, de baixo para cima. E a gente sabe que essa pedra que sai do alto do monte é quem? É o nosso Senhor Jesus, que vai destruir todos os reinos da terra. É uma profecia de duplo cumprimento, porque ela já se cumpriu. Porque a gente sabe que depois de Nabucodonosor, depois da Babilônia, qual foi o reino que veio? Dos medos e persas, que foi substituído pela Grécia e que foi substituído por Roma. E a partir de Roma, meu amado, não existe mais nenhum império mundial que tenha tido tanta influência quanto naqueles dias. Porque a gente sabe que no tempo de Jesus, o cristianismo teve expansão, teve expressão. A igreja foi perseguida,
perseguida, mas ela continuou de pé e vitoriosa, porque eles não levavam o nome deles, eles não levavam a bandeira de uma igreja, mas eles levavam a bandeira do céu, e Jesus veio e aniquilou o reino da terra. A gente sabe que Jesus vai voltar, e tudo isso aqui também vai passar, meu amado, mas Jesus não vai reinar. Ele reinará de forma física, mas a gente já vê Jesus reinando através do povo de Deus. Então, se você entrou aqui nessa noite, meu amado, preocupado com as eleições, eu digo, não se preocupa, vai lá, exerce teu direito de cidadão e vota naquele que mais se assemelha aos valores de Deus, nos valores cristãos. Mas eu quero dizer que não importa quem suba no poder, sabe por quê? Porque Nabucodonosor foi lá fazer uma estátua de ouro. Isso mudou a profecia? Não, não mudou, porque o que Deus decreta está decretado. Eu não sei tua Bíblia, mas a minha Bíblia vai de Gênesis a Apocalipse. Em Apocalipse está escrito muito bem quem vai vencer. E é o Rei dos Seis e o Senhor dos Senhores. É o leão da tribo de Judá. É o Cordeiro que é adorado 24 horas por dia. E os anciãos depositam a coroa diante dele e declara: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Eu não sei tua Bíblia, mas a minha diz quem vai vencer essa batalha, e é o Senhor dos Senhores. Por isso, meu amado, não importa o cenário mundial, o cenário atual, eu quero dizer que não importa se a igreja vai ser perseguida. Eu sei que quanto mais se espreme uma uva, mais vinho ela dá. Eu quero dizer que quanto mais se espreme a azeitona, mais azeite ela dá. Quer ver o poder se revelando? Joga a crente no fogo, joga a crente na arena, porque é tempo de viver milagre. E é para isso que o Senhor nos trouxe, para ouvir essa palavra. Essa palavra foi escrita há pelo menos 4.000 anos atrás, mas nós estamos aqui. E se eu perguntar para cada um aqui tem uma prova. Cada um aqui foi lançado no fogo, mas eu quero dizer que o Senhor tem nos dado livramento de todos eles. E é nesse contexto que Daniel revela o sonho e o significado desse sonho para o rei. E ele começa a crescer no reino. Ele assume províncias, e não só ele, como também Sadraque, Mesaque e Abednego. E eu quero apresentá-los a vocês, como a pastora Fátima bem gosta, né? Como Ananias, Misael e Azarias. Esse é o nome real deles que o Senhor deu. E a gente vai entender nessa noite, porque se eu não falar um pouquinho do grego, do hebraico, nem a Rita, né? Então, nessa noite eu quero falar um pouquinho do significado do nome deles. E o Senhor, ele faz crescer esses 3 homens, junto com Daniel. E agora eles são governadores, possuem uma posição de destaque na Babilônia. E eu quero que você entenda que todas as posições de destaque que Deus me dá e que Deus te dá, meu amado, é para a glória, para a honra e para o louvor dele. Mateus 5, versículo 14 e versículo 15, diz bem assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma luz edificada sobre um monte. Gente, o que é um farol, né? Para quem já teve a oportunidade de ver um farol, um farolete no meio, né, do nada, para guiar os pescadores no meio da escuridão, sabe que não tem como esconder. Pode ter a mais alta neblina, mas aquele farol tem uma luz tão forte que ele brilha. A palavra continua dizendo que também não se acende uma candeia e se coloca debaixo de um prato. Mas se você acende uma vela, você coloca no velador. E o velador é o que? É o suporte da vela. Porque assim toda a casa é iluminada. E esse é você. Aonde o Senhor te coloca é para você trazer luz. É para você trazer clareza. É para você trazer razão. Não é para a tua glória, para a tua honra, para o teu louvor. Deus me exalta. Meu amado, Deus pode até honrar a tua vida, mas a glória continua sendo dele, a exaltação é dele. Porque se o Espírito dele sair 1 minuto da sua vida, eu quero dizer que você não é nada. Você é menos do que o barro. Porque o barro você ainda pode dar forma, mas se Deus não estiver na tua vida, nem forma você tem. Eu quero dizer que Nabucodonosor, ele afrontou a Deus. E se você continuar lendo os capítulos seguintes, Deus tirou a sabedoria dele e ele foi viver como bicho. Meu amado, não toma glória para você. Se alguém elogiar a tua inteligência, fala glória a Deus. Se alguém falar que você canta bem, glória a Deus. Se alguém falar que você é bonito, louvado seja Deus, porque eu sou a imagem e a semelhança dele. Meu amado, tudo é para a glória de Deus. A nossa queda está atrelada à nossa arrogância, aos altares que levantamos não só para as pessoas, porque a gente idolatra pessoas e coisas, mas eu acho que o maior Deus da nossa vida é o nosso próprio eu, né? E nós precisamos nos lembrar todos os dias o que nós somos. Nós somos luz do mundo, nós somos sal da terra. E se você é luz,
também não se glorifica não, porque você só é luz porque o Espírito Santo veio habitar na sua vida. E se ele habita na sua vida, ele transforma as suas obras, para que elas glorifiquem a Deus. Nós andamos nas boas obras, como Tito fala, acho que é Tito capítulo 5 fala, que nós andamos nas boas obras, preparadas de antemão desde a fundação do mundo. Meu amado, nem aquilo que você faz de bom, às vezes a gente olha alguém e fala, nossa, a pessoa está lá distribuindo coberta na rua nesse frio, gente, a pessoa ali é de Deus, ela é boa. Nossa, a pessoa tem bondade. Meu amado, as obras foram preparadas de antemão. A diferença é que ela pratica uma coisa que Deus fez, porque qualquer bondade vem de Deus, não vem de você. Mas a gente se glorifica, porque eu faço. Porque eu dei. Nossa, a pessoa precisava de um dinheirinho, eu fui lá e eu dei. Meu amado, você não deu nada, porque antes Deus te deu para você abençoar. E se você abençoou, porque antes Ele tocou no teu coração, para que você pudesse abençoar alguém. A glória é de Deus. Se você é luz, é porque Ele tem brilhado na tua vida, não é você que brilha. Bom é Deus. Meu amado, se Jesus falou que bom era Deus, quem sou eu para falar que eu sou boa? Né? Chamaram Jesus de bom. Aí ele falou que é bom é Deus. Meu amado, começa a pensar nessas verdades. A gente às vezes lê muito, mas reflete pouco. Não precisa ler a Bíblia todo dia, 10 capítulos por dia. Pega uma vez no dia, pega um versículo e medita nele, come ele. Gente, digere ele, dorme pensando nele e fala, Deus, como eu posso viver ele? Como eu posso viver? E é difícil. É difícil, eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar muito a Bíblia, mas é uma dificuldade. Eu falo, a maior dificuldade, a dificuldade real é viver isso daqui. E o Senhor, Ele tem nos dado oportunidades todos os dias de vivermos a palavra dEle. E a maior oportunidade que Ele nos dá para viver a palavra é quando chega uma prova de fogo. Então não se preocupa, se você está lendo a Bíblia, em algum momento você vai ser colocado à prova na sua fé. Mas eu quero dizer que o Deus que dá a prova é o que também tem o escape e o livramento para a minha vida e para a tua vida. Meu amado, se você trabalha na casa de uma família, a comidinha gostosa que você faz, a limpeza que você faz, meu amado, Deus te colocou nessa posição, ainda que você fale, gente, isso daí não é posição de destaque. Eu trabalho na casa de alguém, eu trabalho na minha casa, eu não tenho nenhum emprego, eu sou dona de casa, eu sou do lar. Meu amado, essa é a posição de gestão e de governo que Deus te colocou. Governar a tua casa, gerir a tua família, manter limpa a sua casa. A gente vem no encontro de mulheres e a gente vê como é importante o papel da mulher dentro da sua casa. Mas mais do que isso, Deus te deu a gestão para que tudo que você faça para a glória de Deus, para honrar o nome dEle. Quando nós respondemos os nossos filhos, o nosso marido, né, as pessoas ao nosso redor, com amor, com educação, com paciência, meu amado, é você glorificando o nome do Senhor, é você sendo luz. Às vezes tudo que a pessoa precisa no dia é um sorriso. Ainda contei que esses dias na escola do Felipe, uma das tias lá, que, gente, eu nem converso, nunca nem vi. Eu vi, né? Mas eu não tenho familiaridade com ela, intimidade. Ela me parou no meio do portão, me deu um abraço tão gostoso e eu guardei. Eu falei, Senhor, se não for para agora, é para depois. Mas eu sei que o Senhor me deu esse abraço. Quantas vezes nós precisamos ser luz, não é pelo que a gente fala. Às vezes a gente é muito crente, né? A gente tem muito que falar. Eu mesma, eu sei disso. As mulheres também sabem. Alguém vem contar um problema, a gente é resolução de problemas. A gente tem solução, porque na palavra diz. Eu conheço alguém que tem um testemunho. Eu vivi isso. A gente vai para casa. Se a gente não fala uma coisa, a gente fica pensando a noite toda para poder falar. Não é verdade? A gente tem que falar. A gente gosta de ter uma coisa para falar. E às vezes o que Deus espera de você não é que você fale, é que você brilhe. É que a pessoa venha contar um problema para você, e nem sempre você tem que falar, mas você fala, vamos orar. Porque ainda que eu não tenha o que te falar, Deus vai ministrar no seu coração. Porque muitas vezes o que Deus quer não é falar através da sua vida. O que Deus quer é falar com aquela vida. Você vai ser um meio para mostrar àquela pessoa que ela precisa estar com os ouvidos atentos. Deus pode falar através de você, com toda certeza. Mas muitas vezes Ele precisa do nosso silêncio para poder trabalhar na vida do outro. Mas muitas vezes a gente não deixa, porque a gente quer falar, a gente tem razão. A gente conhece muito. E eu sei disso porque eu sou assim. É uma luta constante. A gente todo dia tem que se moderar. Senhor, cala aqui. Minha oração todo dia, Senhor, você mandou um anjo tirar a brasa do altar, tocou Isaías. Meu Deus, não chego no pé de Isaías. Então toca o corpo todo, porque nessa sua boca não é suficiente. Toca tudo aqui, Senhor. A gente precisa fazer orações para que o Senhor toque os nossos lábios. E às vezes a gente calha a nossa boca e demonstre mais em serviço. O Senhor te colocou no teu lar para ser governo, meu amado, em paciência, em amor, em carinho. Mulheres em submissão, homens em autoridade, em governo, em justiça.
Mas muitas vezes nós somos muito cheios do nosso eu. No nosso serviço, meu amado, quem é você no seu serviço? Talvez se a gente parasse para perguntar para alguém do seu serviço, quem você é lá dentro, o que as pessoas vão falar de você? Nossa, a pessoa é tão chata, gente, não pode pedir nada para ela. Nossa, meu Deus, aquela pessoa ali, gente, é crente? Não sabia? Você viu o que ele estava fazendo outro dia? Não acredito. Nossa, estava naquela rodinha de conversa, descendo a lenha. Gente, você não viu o que fez com a esposa? Você não viu o que fez com o esposo? Meu amado, se fosse perguntar no seu serviço quem você é, o que diriam sobre você? Se fosse perguntar na sua casa para os seus filhos, o que diriam sobre você? Se fossem falar, meu amado, sem verdade, louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra em Mateus me testifica, que nos levariam a arenas, que nos levariam diante do sinédrio, mas seríamos injustiçados, seria por injustiça. Mas quantas vezes as pessoas têm acusações reais contra a minha e contra a tua vida? Você não precisa responder o que as pessoas pensam de você. Impaciente, arrogante, mentiroso, traidor, é uma pessoa ruim, é uma pessoa que não faz nada, é uma pessoa que quer fazer tudo. Não importa o que falam de você, você sabe o que falam e quem você é. E se você se acha íntegro diante do Senhor, louvado seja o nome de Deus. Sabe por quê? Bem-aventurado aquele que lava suas vestes todos os dias no sangue do Cordeiro. É todo dia lavando as suas vestes. É em todo momento lavando no Senhor. Mas, meu amado, se você chegou aqui e você fala, Senhor, eu estou sujo. Louvado seja Deus, porque o sangue está disponível. E o sangue dele nos cobre contra todo pecado. Nos limpa e nos purifica. E que venha ser esse tempo de sermos santificados no Senhor. O cristianismo, ele não é vivido dentro do templo. Jesus era o Cristo, porque Cristo quer dizer Salvador. Então Jesus, a pessoa de Jesus era um Salvador. Era o Cristo aonde? No meio dos pecadores, porque ele santificava. Jesus era o Cristo, meu amado, no meio da multidão, transformando a vida deles. Os doentes andavam com Jesus, mas eles eram curados. Os pecadores andavam com Jesus, mas eram santificados. Mas, meu amado, será que os doentes vêm a você e saem como? Tem gente que sai pior. Tem gente que vai contar uma tribulação e você só tem água para falar para a pessoa sai mais atribulada do que chegou, sai mais desorientada. Meu amado, quem é você quando as pessoas chegam diante de você? Será que os pecadores vêm diante de você e conseguem sair pior do que eles eram antes? Meu amado, que venha ser tempo de nos reavaliarmos. Ainda estávamos conversando, é meu esposo, né? A gente gosta de ler aqui e falar, eu sou Sadraque e Abednego, nossa, eu sou aquele que entrou na fornalha, eu estou no fogo. Ô, meu amado, mas teve muita gente que se dobrou. Será que a gente não está entre aqueles que se dobraram? Mas louvado seja Deus, porque se o justo cai, 7 vezes o Senhor o levanta. Não é isso que Provérbios fala? Não importa se você entrou aqui caído, nós temos um Deus que segura na tua mão. Ele te levanta e coloca você em lugares mais altos. Sabe por quê? Para que a tua luz brilhe, para que o teu testemunho fale, para que as pessoas saibam de onde Deus te tirou e também o que Deus pode fazer na vida delas. Deus colocou aqueles homens nessa posição de governo para que Deus fosse glorificado. Com toda certeza, eles também foram honrados diante dos homens, pela fé deles, pelo posicionamento deles. Mas eu quero dizer que o nome de Deus foi glorificado, porque quando olharam para eles e porque eles não se curvaram, já sabiam, eles não se curvaram porque eles são fortes. Eles não se curvaram porque eles são arrogantes, porque tem gente que só contraria para contrariar, né? A pessoa pergunta, do que você gosta? Branco? Ah, eu gosto de preto. Ela pode até gostar de branco, mas tem gente que se contraria só para contrariar. Tem gente que só quer ter oposição, né? Mas eles não eram conhecidos por terem oposição apenas por fazerem oposição. Eles eram conhecidos por fazerem oposição, porque eles serviam ao Deus dos deuses, porque eles serviam ao Senhor dos senhores. E todos que olhavam para eles sabiam, eles estão fazendo isso porque eles servem ao Deus de Israel. Quando as pessoas olham para nós, será que eles olham a nossa postura como? Será que eles olham para a gente e falam, meu Deus, essa pessoa é diferente? Mas é porque eles servem a um Deus diferente. Essa pessoa é sobrenatural, porque o Deus deles é sobrenatural. A gente quer viver o extraordinário, ainda foi hoje. Eu chorei muito para trazer essa palavra, tá, irmãos? Eu chorei mesmo. Falei, Deus, eu não vou pregar, eu não quero pregar, eu não quero. E eu lembro que há muito tempo eu faço uma certa oração com o Senhor, e eu pedi para Ele, Deus, eu quero ler a Bíblia que ninguém lê. Deus, eu quero ter experiências com você que ninguém tem. Aí o Senhor me trouxe isso. Você não tem sempre orado assim? Chegou esse tempo de você ter experiências que ninguém tem. Então toma cuidado com a tua oração, tá, irmão? Porque Deus ouve. O ouvido dele está inclinado para nos ouvir.
E eis-me aqui, meu amado. Por isso você está chorando para fazer alguma coisa, chora, mas continua fazendo. Sabe por quê? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão. Continua plantando, meu amado. Porque a lágrima do crente, ela rega a terra. A lágrima do crente, ela aduba. E a nossa semente cresce. E ela sobe em adoração ao Senhor. E a posição que Deus colocou aqueles homens, meu amado, honrou a Deus. Pode ter honrado eles, mas exaltou o nome do Senhor. Mas eles não estavam ali tendo a responsabilidade com Deus, porque eles eram crentes numa alta posição do governo da Babilônia. Não, essa responsabilidade já existia deles desde Israel. Quando eles foram arrancados das suas famílias, quando foram arrancados do palácio, meu amado, eles já eram pessoas responsáveis, porque ninguém vai para a Babilônia e não come o que a Babilônia come, ninguém vai para a Babilônia e não se veste como a Babilônia se veste, ninguém vai para a Babilônia e não se prostra diante dos deuses da Babilônia, se eles já não tiverem bem fundamentado quem eles são com Deus. Sabe de onde eles saíram? De Israel. Eles não saíram de Samaria, eles não saíram, de qualquer lugar, mas eles vinham de Israel. Sabe o que é Israel, meu amado? É Deus prevalece. O significado de Israel não é lutaste com Deus e prevaleceste, mas o significado original de Israel é Deus prevalece. Isso me lembra Jacó. Jacó, quando ele lutou com Deus, a gente sabe que foi porque ele queria a primogenitura, ele fugiu da sua casa, foi para a casa de Labão, lutou pela sua mulher, lutou pelos seus filhos, lutou pelo seu rebanho. Apesar dele ter conquistado aquela bênção, não parece que ele conquistou alguma coisa, ele sempre estava lutando. Parece que ele sempre estava querendo mais, parece que ele nunca conseguia progredir, todo mundo tirava tudo dele, até que um dia Deus disse basta. Até que um dia Deus teve encontro com ele e parou ele, tocou na coxa dele e falou, a partir de agora, você não quer essa bênção, só que para de andar com as suas pernas. Você não quer viver um milagre, mas para de fazer o que você faz. Sabe por que tocou na perna dele? Porque ele sempre ia lembrar, a partir de agora, eu só ando como Deus quer. Se Deus tem tocado em alguma área da tua vida, é para você sempre lembrar que é para você andar segundo a vontade dele. Não adianta querer viver bênção, milagre na tua vida, no teu casamento, na sua vida profissional, no seu ministério, se você não for tocado por Deus. E se Ele está te tocando, meu amado, não é porque Ele quer te deixar aleijado. Pelo contrário, é porque Ele quer que você endireite as suas veredas e ande no caminho dEle. Ainda que seja com alguma marca, tudo bem, porque até meu Jesus tem as marcas na mão. Quem sou eu para não ter nenhuma marca no meu corpo, na minha alma, no meu espírito? Por isso nessa noite, meu amado, medite, você é o Israel de Deus. E aqueles homens sabiam quem eles eram. Eles não foram tirados de qualquer lugar. Eles eram da casa de Israel. Eles não eram mais casa de Jacó, de um enganador. Eles tinham a identidade deles bem definida em Cristo Jesus. Será que Deus tem prevalecido nas nossas vidas como mães, como pais, dentro do nosso trabalho, meu amado? Às vezes a gente fala assim, que a gente serve a Deus, que a gente ama nosso esposo, que a gente ama nossa esposa, mas marido é sério, você ama mesmo ela, A palavra lá em 1 Pedro 3,7 fala assim, do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres. Gente, não está falando só do tratamento, é na convivência. E as tratem com honra, como parte mais frágil, co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Aí você fala, tá vendo, marido? Aí você toca nele, tá vendo? Tá vendo? Você ama a tua mulher, mas você não consegue vir para a igreja sem brigar e gritar com as crianças. Você ama, você morre por ela. Mas é sempre uma gritaria dentro da tua casa, tem que ser a tua vontade. Mulher, não é só para o homem. Quando Deus fala para que o homem honre a mulher, também, meu amado, você precisa honrar seu marido para que a sua oração igualmente não seja interrompida. Mas como eu vou honrar um homem desse? Como eu vou honrar uma mulher dessa? Aí a palavra fala exatamente o que foi falado aqui no encontro, no chá de mulheres. Tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. Você não está servindo o seu marido, você está servindo a Deus. Você não está servindo a sua esposa, você está servindo a Deus. Mas a gente se tornou uma geração fraca. É difícil vir para a igreja. Ai, é difícil limpar a casa. Ai, é difícil cuidar das crianças. Ai, é difícil. A gente sempre, tudo é difícil. Eu ouvi uma pessoa falar uma coisa muito interessante. O difícil se tornou difícil a partir do momento que inventaram a palavra difícil.
Senão seria fácil. Mas a gente começa a colocar dificuldade em todas as coisas. Porque na verdade nós não queremos tomar a posição de governo que o Senhor nos deu. Mulher, seja sábia e edifique a tua casa. Homem, seja sábio e lidere a sua casa com amor, com ousadia, mas também com temperança. Que venha ser tempo do Senhor trazer clareza em toda a posição de governo que Ele nos trouxe. Seja no seu trabalho, no teu lar, não sei aonde o Senhor te colocou. Mas o que você tem feito com essa posição? Mulher, você tem sido mulher de oração? Onde você está guerreando as suas guerras? Meu amado, se for na tua boca, eu vou dizer, você vai perder. Foi a palavra de domingo. A mulher sábia destrói a casa com as próprias mãos. Mas a mulher tola destrói a casa com as próprias mãos. Mas a sábia, ela só edifica. Por que só edifica? Porque ela não usa aquilo que ela faz, ela usa aquilo que ela é em Cristo Jesus. A temperança, a mansidão, o domínio próprio. Meu amado, eu gosto muito da palavra de Esther. A palavra diz que Esther, ela ganhou um carinho do rei de uma forma sobrenatural. Mas sabe como Esther guerreava as guerras dela? Vamos jejuar, vamos orar. E se eu perecer, eu pereci. Quer ganhar suas guerras? Jejua. Quer ganhar suas guerras? Ora. Quer ganhar suas guerras? Acorda mais cedo, meu amado. Põe o joelho no chão. É só assim. E se tiver que fazer alguma coisa, a estratégia vai vir da oração. Não vai vir do monte de conselhos de amigo que nem sabe como é a tua casa. Talvez o conselho deu muito certo na casinha deles, mas na tua casa talvez não dê. Sabe por quê? Porque a tua batalha é outra. Por isso vai para o Senhor, porque Ele tem a estratégia certa para você vencer a guerra certa na tua família. E Nabucodonosor, ele teve aquele sonho, mostrando que o reino dele passaria. E quando a gente pensa naquela estátua, ela o quê? Ela é uma fração de metais. Começa no ouro, que é muito nobre. Depois vai para a prata, que é também nobre. Mas aí já vai para o bronze, que não é lá aquelas coisas. E vai para o ferro e para o barro, que a gente nem precisa dizer. Isso mostra o quê? A instabilidade e as fragilidades do reino dessa terra. Como tudo passa, não é verdade? E Nabucodonosor pensou, bom, se o meu sonho foi uma estátua que ia acabar, que ia passar, então como eu posso fazer alguma coisa que simbolize que o meu reino vai ser eterno? Então ele teve a brilhante ideia de fazer uma estátua totalmente de ouro. E ele fez aquele circo todo, né, que tocaria música, símbolos, cítara, flauta, e todo mundo deveria se curvar, todos os povos de todas as línguas e nações. Então eu entendo que era uma mistura de pessoas, inclusive havia muitos judeus ali, muitos que estavam ali do cativeiro, eles se dobraram diante daquela estátua. E é engraçado, né, que ele faz aquela estátua, mas alguma coisa mudou na profecia, como a gente já falou? Não. A estátua podia ser de ouro, mas o reino dele não era, porque não foi um reino instituído por Deus. A palavra diz, se eu não me engano, é Isaías, que Deus tinha levantado a Babilônia para tratar com o povo. Mas a Babilônia foi um povo tão ruim, e foi além da maldade que deveria ter praticado, que Deus tratou severamente com eles. Então, meu amado, Deus pode até usar a tua vida para tratar alguém, mas cuidado como você se porta nesse tratar de Deus, porque você também pode ser tratado igualmente com Ele, porque você não teve a mente de Cristo, nem para trabalhar na vida das pessoas. Faz sentido para você? Porque para mim faz totalmente sentido. Quando a gente para pensar em algumas verdades, Deus nos usa para lapidar pessoas, com toda certeza. Mas cuidado em como você tem lapidado a sua família, seu marido, seus filhos. Cuidado como lapida as pessoas do trabalho. Há formas de falar, há formas de conversar, há formas de se expressar. Mas como a gente se expressa? Meu amado, é sendo cheio do Espírito Santo, Ele dá a direção. Na hora certa Ele fala, fala, e na hora certa Ele fala, cala, é hora de você ficar quietinho. Eu me encontrei numa situação que Deus falou assim, eu estava assim, vou falar. Aí o Senhor, não vai, agora você vai se calar. E eu tinha toda assim, nossa, se eu escrevesse ia dar um livro. Estava bonito o meu discurso. E Deus falou, você não vai usar, joga no lixo porque não foi eu que te dei. Tem hora que você tem que entender o que vem de Deus e o que vem do homem. Porque o que vem do homem traz confusão, mas o que vem de Deus vai trazer conserto, vai trazer cura e vai trazer reparação. E o reino dele passou. E eu acho muito engraçado que estavam todos reunidos diante daquela estátua. E ali tinha 3 figuras, Ananias, Misael e Azarias. Eu queria que você repetisse o significado do nome deles comigo, tá? Sabe como era o significado do nome de Ananias? Era Deus tem favorecido. Fala comigo, Ananias é Deus tem favorecido. Misael é quem é Deus como nosso. E sabe o que significa Azarias? Yahvé ajudou. Meu amado,
Pensa você crescer ouvindo isso na tua vida toda. Yahvé ajudou, vem aqui menino, cuidado com o carro, vai morrer. Aí ele vem correndo. Aí imagina, né? A mãe fala, quem é como o nosso Deus? Arruma a tua cama agora. Quem é como o nosso Deus? Vem comer, a comida está quente, senta aqui meu filho. Aí tem o Ananias, que é Deus tem favorecido. Deus tem favorecido, arruma a tua cama, meu filho. Eu já não falei 10 vezes, faz a lição de casa. Deus tem favorecido, vem aqui, meu filho. Gente, imagina, desde que você nasceu, você ouviu, Deus tem te favorecido. Yahvé é Deus, não existe Deus como o nosso. Não existe Deus como o nosso. Yahvé é Deus, Deus tem favorecido. Meu amado, se você ouvir isso a vida toda, quando você chegar diante de uma estátua, você não vai ter dúvida. Porque você sabe que Deus é contigo. Porque o seu caráter, a sua identidade, o seu nome foi gerado para glorificar a Deus. Oh, aleluia, Senhor. E que venha ser tempo da gente ter a nossa identidade consertada em Deus. Às vezes a gente se identifica muito pelo que as pessoas acham de nós. E eu quero dizer, a multidão crucificou Jesus, a multidão gritou Barrabás. Então eu vou te dar uma certeza nessa noite, a multidão não sabe quem você é. Ninguém sabe quem você é, somente Deus sabe. Por isso está difícil, corre para Ele, porque Ele tem o nome certo, o destino certo e o posicionamento para a sua vida. Mas meu amado, corre para Ele, para de correr para as pessoas. Às vezes tem um problema, a gente liga, ai Paula, me ajuda. Sabe por quê? Porque eu sei que a Paula vai me ajudar. Porque eu sei que ela vai ter a palavra certa para o meu coração. Mas muitas vezes o que Deus tem não é a palavra dela, o que Deus tem é a palavra dEle. Às vezes o que Ele tem é para me exortar. Filha, você está errada mesmo. Filha, você precisa se consertar. Nem sempre, meu amado, você vai ouvir que você é bonzinho. Às vezes você vai ouvir que você se dobrou. Mas mesmo que você tenha se dobrado, Deus é aquele que estende a sua mão e te levanta. E te coloca em lugares altos de novo, te santifica e limpa as suas vestes. Meu amado, que nome você tem ouvido? Que nome te deram? Nem importa o nome que te deram, porque existe um nome que é acima de todos os nomes. Agora o nome que está sobre você é o nome de Jesus. O nome que está marcado em você é o nome de Jesus. O sangue que corre nas suas veias não é o seu, mas é o sangue de Jesus. Eu quero dizer que com esse nome, talvez eles não sabiam, muito menos os pais deles, mas eles tinham sido preparados desde o nascimento para enfrentar a estátua de Nabucodonosor. Com aquele nome eles foram preparados desde o nascimento para falar, eu entro nessa fornalha. Com aquele nome, eles foram preparados desde o nascimento para defender o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Meu amado, você tem sido preparado por Deus para entrar nesse fogo. Não acha que você é pequeno? Não acha que você não consegue falar, Deus, está difícil? Eu sei. Ô, meu amado, só ler a Bíblia. Eu não sou exclusiva nas minhas lutas não, tá? Muita gente passou aqui coisas que eu nem imaginaria. E tem muitas histórias de anônimos que a gente nem imagina o que eles passaram. Mas Deus sabe. Deus conhece a minha e a tua história. E uma coisa é certa. Ele sabe a estrutura que você tem. E aquele que dá a prova também é o que traz o escape para a minha e para a tua vida. Por isso, meu amado, imagina só a cena. A música tocando, a galera reunida, a multidão ali. Todo mundo se dobra. Mas 3 pessoas ficam de pé. Gente, é muito fácil identificar quem fica de pé quando todo mundo está dobrado, né? Pensa aquele vácuo quando... quem nunca passou por essa situação, né? De bater palma quando ninguém bate. Aí você até, né? Bate mais devagarzinho, esconde a mão, abaixa a cabeça, cava um buraco, entra dentro e fica lá, né? Mas eles não fizeram isso. Todo mundo abaixado, mas eles de pé. Ainda brinquei, né? Eu imagino eles até cantando por dentro. Estamos de pé, né? Se eles conhecessem a música, eles cantariam. Ficaram de pé. E sabe, muitas vezes o Senhor nos coloca em situações que parece que a gente está fazendo totalmente o contrário do senso comum. Você já sentiu isso? Parece que está todo mundo indo numa direção e você fala, meu Deus, não é possível, eu não estou fazendo o que as pessoas fazem. Qualquer pessoa no meu lugar, eu conheço pessoas que no meu lugar teriam feito diferente do que eu estou fazendo, Senhor. Parece que é loucura o que eu estou fazendo. Mas sabe o que Deus está falando? É assim que você prova o Deus que existe na tua vida. Quando você não faz o que a multidão faz, mas quando você faz o que o Espírito Santo te lidera a fazer. Quem viu aquela série The Chosen, já deve ter prestado atenção no começo, que são os peixinhos indo tudo numa direção. Aí de repente tem os peixinhos que estão no sentido contrário. E quando eles tocam alguns peixes que estão todos indo no mesmo sentido, aqueles peixes também mudam de direção. Não é todo mundo que muda de direção. O cardume todo não muda de direção. Mas eu quero dizer que aqueles que ousaram mudar o destino das suas vidas, eles conseguiram tocar apenas 1, 2,
3 peixes para que a vida deles também fosse mudada. Eu quero dizer que quando você não se dobra, meu amado, o poder de você não se dobrar não é sobre a sua vida, mas é quantas vidas vão ser tocadas pelo teu testemunho, pela tua postura, pelo teu evangelho, que muitas vezes não é falado. Na verdade, muitas vezes, meu amado, eu acho que se a gente abrir a boca para falar de Deus, as pessoas podem acabar mais condenadas do que elas estavam antes. Capaz da gente falar do evangelho, o povo ir para o inferno. Porque às vezes você fala, mas você não vive. Chega uma hora que o que Deus espera de você, não é que você fale de Jesus, mas é que você seja Jesus. É que você seja o evangelho que as pessoas não conhecem através do seu comportamento. Ainda estava pensando nisso, quando a gente para pensar na luz. A luz tem alguma sinalização? Ela fala, eu acendo, eu brilho. A luz tem alguma sinalização? Não. Quando você liga a luz, ela faz algum barulho? Não. Ela grita com você, acendi? Não. Quando você liga a luz, sabe o que acontece? Ela só brilha. Sabe por que a luz só brilha? Porque ela foi feita para brilhar. O que Deus espera é que você fale menos, mas que você seja mais parecido com Ele, seja menos parecido com você, que você diminua e que Ele cresça. Tem hora que talvez você não tenha conquistado muita coisa na tua vida, porque, meu amado, você quer acender e quer gritar ao mesmo tempo. Luz não grita, luz brilha, e que seja tempo do Senhor, da glória dEle brilhar na minha vida e na tua vida, dentro da tua casa, que brilhe, meu amado, dentro do seu trabalho, que brilhe no seu ministério. Eu não sei onde você precisa brilhar, eu não sei onde você precisa que Deus mude alguma coisa na sua vida. Mas eu quero dizer que Ele só vai mudar a partir do momento que você brilhar quem Ele é. Em Apocalipse 12, verso 10 e 11 diz bem assim: então eu ouvi uma forte voz do céu que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Meu amado, você já sentiu que você ia morrer? Eu já tive essa sensação. Tem uma época que todo dia eu falava, meu Deus, hoje eu morro. Hoje eu não morria, não. Até que um dia, de tanto eu falar que eu estava morrendo, Deus falou assim, é porque você precisa morrer. Porque a hora que não sobrar mais nada de você, só vai ter de mim. Tem hora que você precisa sentir que está morrendo, meu amado, porque Deus quer que sobra dele, não é da tua vida. E essa semana, a gente vai aprendendo na vida que se você quer cultivar pessoas do seu lado, você não tem que esperar elas virem até você, você tem que ir até elas também. E eu fiz uma programação com 2 pessoas muito especiais da minha vida, né? Eu toda semana eu estou tentando tomar um café com a minha irmã. Nem que seja um café rapidinho, mas a gente tomar, porque relacionamento se cultiva. E uma amiga minha mora no Aricanduva. E esses dias eu fui à casa dela. E eu tenho muita dificuldade assim de dirigir para longe. Tinha muita dificuldade. Mas o Senhor fez, glória a Deus, um reboliço na minha vida maravilhoso. E esses dias eu fui na casa da minha amiga, sozinha. Estava chovendo. Eu falei, gente, se fosse outra Rita, ela ia desmarcar por causa da chuva. Não desmarquei. Fui lá e tomei meu café. Sabe por quê? Quando Deus te muda, Ele muda até teu comportamento. Porque mudar a boca é fácil. Falar crentez, meu amado, entrar no mistério é para todo mundo. Mas viver mistério, meu amado, isso daí é para poucos. Ler a Bíblia é para todo mundo. Para teólogo, para ateu, para judeu, para todo mundo. Mas viver a Bíblia é para poucos. E chega uma hora que o Senhor nos prova. Você vai viver isso ou você vai falar disso? Deus não precisa de pessoas que falem dele, porque Ele brilha sozinho, meu amado. Deus precisa de pessoas que vivam como Ele, porque o nosso testemunho de não amar a nossa própria vida é muito maior do que um testemunho falado. E que venha ser tempo de nós não amarmos a nossa vida, mas amarmos o Senhor com tudo que nós somos e com toda a nossa vida. Então, 2 coisas que eu vejo aqui nesse texto é que o inimigo sempre vai nos dar mais uma chance. Nabucodonosor foi lá e deu o quê? Mais uma chance para eles se dobrarem. Quem é o Deus que pode te livrar? Tem hora, meu amado, que a gente não ouve audivelmente alguém falando quem é o Deus que pode te livrar. Mas tem hora que a gente sabe dentro de nós que as pessoas estão perguntando, e aí? O que Deus vai fazer por você? Como que essa situação vai mudar? Você realmente vai sustentar a sua decisão? Você vai ficar nessa posição mesmo? Você tem esse posicionamento, mas você sabe que você está indo para o fogo. Você sabe, né, que você vai morrer.
Será que Deus vai realmente fazer alguma coisa por você? Quanta gente morreu nessa situação? Por que com você? Por que com a tua casa? Por que com a sua história vai ser diferente? Sabe por que vai ser diferente com você? Porque você é marcado com o sangue do Cordeiro. E o que você ouve todos os dias, o que Deus tem falado do alto céu para você, meu amado, é que Deus é contigo. Sabe o que Deus tem te chamado, meu amado? É que Deus é sobre todos os deuses na sua vida. É que Ele é aquele que te fortalece. Ele é aquele que te ajuda. Você é o Israel de Deus. Ainda que você esteja mancando, você continua caminhando. Porque a partir de agora não é o seu caminho, mas é o destino, é o caminho do Senhor. Sustenta a tua posição. Sabe por quê? Porque você não está sustentando por você. Você está sustentando pelo Deus vivo. E quem honra Deus vivo, quem não se prostra diante de Nabucodonosor, meu amado, existe livramento dentro da fornalha. Aleluia, Senhor. E no verso 17 eu acho maravilhoso. Eles estavam dispostos e prontos para responder pela fé deles. Deus nos livrará das suas mãos, ó rei. E se não livrar, fica sabendo, ainda assim, eu não vou me dobrar diante de ti. Quer saber, não importa como essas pessoas agiram, não importa o que você está querendo que eu faça, mas eu vou continuar de pé, porque eu só me dobro diante do Deus vivo, eu só me dobro diante do Deus que eu conheço. Ainda que Ele não me livre dessa situação, não importa, eu não me dobro diante de ti. Meu amado, diante do que você tem se dobrado? Às vezes o nosso problema não é se dobrar diante das pessoas, é se dobrar diante de nós mesmos. Às vezes a gente tem mini Nabucodonosores dentro da nossa vida. Às vezes a gente quer se dobrar diante do nosso sentimento. Eu não sinto mais de fazer isso, eu estou com raiva, eu estou com mágoa, eu não consigo mais ficar nesse lugar. Deus, você me entende, afinal você também sabe o que é isso. Eu quero dizer, Ele sabe, mas Ele suportou tudo. Ele levou a cruz até o final, subiu nela e ainda disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu não sei o que eu faria no lugar dele. Então, meu amado, se você está na cruz, continua morrendo. Sabe por quê? Porque se você liberar o perdão, porque eles não sabem o que fazem, pode ter certeza que existe perdão liberado. E existe ressurreição para a sua vida. Não desce dessa cruz, continua andando. Uma vez uma amiga muito querida me disse uma coisa, quando eu falei para ela: nossa, mas tem dia que é tão difícil. Ela falou: e nesse dia você vai andar 1 milha a mais. Você não vai andar o que você costuma andando, você vai andar 1 milha a mais. E não é isso que a palavra do Senhor fala para a gente? Se te pedir para andar 1 milha, você vai andar 2. Se pedir para você fazer uma coisa, você vai além. Sabe por quê? Porque esse é o Evangelho. A gente não dá o que a gente tem, a gente dá o que Deus tem. E Deus é muito grande, Deus é muito poderoso, Deus é muito maravilhoso. Então, ainda que eu não tenha nada dentro de mim, que é meu, não importa, eu tenho um Deus vivo que habita dentro de mim. Então, eu posso continuar caminhando, porque eu caminho pelas pisaduras de Jesus. Que venha a ser tempo da gente não viver mais pelos nossos afetos. Tem pessoas que até levam a cruz, mas levam a cruz reclamando, né? Leva a cruz, às vezes até aparece uma boa alma no meio do caminho para ajudar, para falar assim: olha, vou te ajudar aqui. Ai, não me ajuda não, você não está vendo que já está difícil? Você vai atrapalhar. Tem gente que nem ajuda aceita. Tem gente que não sabe carregar a cruz, não sabe receber ajuda, não sabe servir a Deus, não sabe nada. Meu amado, sabe por que você continua carregando essa cruz? Porque você não sabe carregar nem ela. Tem hora, meu amado, que você tem que parar de viver pelos seus afetos. Tem hora que você tem que parar de viver pelos seus sentimentos. E viver como um cristão que não se conforma com o mundo, mas que transforma o mundo pelo poder da palavra de Deus. Não importa o que você tem vivido na tua vida, mas continua caminhando com essa cruz. Porque no final do processo, meu amado, uma coisa é clara no meu Senhor Jesus: existe ressurreição. E que venha ser tempo da gente entender essa verdade na nossa vida. Não amar a nossa vida até a morte é renúncia. A vida do cristão sem renúncia não é vida de cristianismo. Meu amado, se você está aqui e só está ganhando, eu quero dizer que você não é crente, não. Porque crente, meu amado, é renunciar. Ser crente é abrir mão. Ser cristão, meu amado, é ir até o final. Não é viver pelo seu prazer, mas é viver pelo prazer do Senhor. E quando o inimigo nos dá a chance para nós nos prostrarmos mais uma vez, nós também temos um Deus que tem sempre nos preparado para enfrentar as tribulações que vamos enfrentar nas nossas vidas. Meu amado, como eu disse, o nome daqueles homens os preparou para chegar naquele dia. Com toda certeza, quando eles pensaram: é agora, vamos continuar de pé? Vamos. Sabe por que eu vou continuar de pé? Porque meu nome é Deus tem me favorecido. Aí o outro falou: eu vou continuar de pé. Sabe por quê? Porque o meu nome é Ninguém é como meu Deus. Eu vou continuar de pé. Sabe por quê? Porque o meu nome é Yahvé ajudou. Com esse nome, não importa se eles vão pegar meu corpo, vão matar.
Eu temo a um Deus vivo, que depois de pegar o meu corpo, Ele ainda pode lançar no inferno. E eu não vou correr esse risco. Eu vou continuar caminhando, porque o meu rumo é o céu. O meu rumo é a eternidade. Eu não amo a minha vida, mas eu amo o meu Deus. Eu ainda estava conversando isso com um pastor. A gente não vê Jesus falando que ama todo mundo. Mas a gente vê Jesus fazendo o quê? Amando. Ele não precisa falar, porque Ele é o próprio amor. Tem hora que a gente fala muito, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas as tuas atitudes amam mesmo? Esses dias eu estava meditando nisso, eu falei assim, gente, é tão fácil falar eu te amo. Gente, a gente decorou. Nasce aquela criança que você nunca viu na vida, mas a gente ama. Aí passa uma semana, a gente não ama tanto assim, porque não está dormindo. Aí você volta a dormir e você ama de novo. Aí tem que desfraldar, você não sabe se ama mais. O nosso amor é muito complicado. A gente não sabe o que é amor. Amor é esse, que desceu da glória dele, abriu mão de tudo, para me resgatar e te resgatar, sendo eu não merecedora. Mas o nosso amor é para quem merece. O nosso amor é porque a pessoa foi boa. O meu amor é porque foi fiel. O meu amor é porque me deu um presente. O meu amor é porque está do meu lado. Mas sabe quando você prova que ama? Quando a pessoa não está do teu lado. Você prova que ama, meu amado, quando a pessoa falha com você. E aí você vê que o amor que tem dentro de você não é o teu amor, mas é o amor de Deus. Então eles chegaram naquele ambiente de fornalha. Chegaram diante de Nabucodonosor. E meu amado, sabe por que eles não se dobraram? Porque eles amaram a Deus. Se você está nessa situação e você pensa, meu Deus, eu não sei se eu amo mais. Mas sabe de uma coisa? Ame a Deus. Ame a Deus em primeiro lugar, porque o resto Ele fará pela sua vida. E o Senhor, Ele tem te preparado para as provas que você tem enfrentado. É lindo pregar e ouvir sobre isso. Mas quando o decreto veio, eles precisavam decidir. E acredita, meu amado, o inimigo sempre vai nos dar uma chance para a gente se dobrar. Todo dia, ainda estava conversando isso com meu esposo, todos os dias a gente sempre acorda com uma decisão. Servir ou não servir a Deus. Parece que eles não tinham caminho, parece que eles não tinham alternativa, mas eles tinham. Eles podiam se dobrar. Era tão fácil, era tão simples. Mas eu quero dizer que qualquer decisão que a gente tome na nossa vida, a gente vai ter que conviver com a consequência delas. Se eles se dobrassem, eles tinham negado a Deus. E se eles não se dobrassem, eles entrariam na fornalha. Mas eu quero dizer que aquele que entra na fornalha, ele pode ver o escape. Mas aquele que nega a Deus, não espera depois Deus consertar as suas frustrações, porque ele não entra. A partir do momento que você negou o nome dele, ele não tem como agir, porque você fechou a porta. Então mantenha a tua porta aberta, ainda que doa, ainda que queime, ainda que te fira, porque a gente tem um Deus que faz a ferida, mas também que sara. Confia nesse Deus, meu amado. E a conclusão que eu quero trazer nessa noite é de Hebreus 10, 38 e 39. Se você não conhece, eu acho muito difícil, mas a palavra é muito linda dizendo que mais o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas somos daqueles que creem e são salvos. Meu amado, nós somos aqueles que dão prazer ao nosso Deus. Nós somos aqueles que ficamos de pé, porque a nossa fé não está nas circunstâncias, não está no ambiente, não está porque a luta está ficando melhor ou está ficando pior. A nossa fé está no nosso Deus, que nunca falhou e nunca vai falhar. Nós confiamos num Deus que tira a força do fogo. Nós temos um Deus, meu amado, que Ele fecha a boca do leão. Nós temos um Deus que mata Jezabel. Eu não sei o que Deus precisa fazer na tua vida, mas eu sei que o meu Deus faz. Eu sei que o meu Deus é poderoso em efeitos. Eu sei que eu tenho um Deus que eu cresci ouvindo que Ele abre o mar vermelho. Ele mudar a sua história não é nada. Por isso eu te convido nessa noite a ficar de pé e a permanecer de pé, meu amado. Pode se levantar. Que nessa noite nós não viemos ter uma atitude apenas de ficar de pé porque eu falei, mas que a tua vida venha a ser uma vida de pé, diante dos problemas, diante de Nabucodonosor, diante das dificuldades, e que seus olhos estejam bem elevados, olhando para o monte, meu amado, porque não importa se mandou a fornalha acender 7 vezes mais, eu vou lá dentro. Sabe por quê, meu amado? Porque quando Nabucodonosor olhou para aquele fogo, ele já não viu mais 3 homens, mas havia um 4º homem naquela fornalha. Ainda que você não esteja vendo, eu quero dizer que o inimigo da tua alma está vendo que você não está sozinho. Ele não vai ousar tocar em você, sabe por quê? Porque ele já tirou os nós das suas mãos. Ele já tirou a corda da sua mão. Por isso, meu amado, nós somos aqueles que já pisamos no Santo dos Santos. A gente não sabe viver em outro lugar que não a presença do Senhor. Por isso a fornalha está esquentando. Eu quero dizer, meu amado, para de lutar as suas guerras com as suas mãos. Chega um momento que a gente tem que lutar as guerras, é cheio da presença do Senhor.
Eles não declinaram o convite, a oportunidade de se dobrar diante daquela estátua, por uma convicção humana. Mas eu tenho absoluta certeza que eles estavam cheios da presença de Deus. Quer entrar nessa fornalha e sair vivo? Se enche de Deus. Se você nessa noite, você sabe que você precisa ser mais cheio dele, porque está difícil, meu amado, eu te convido a vir à frente, os pastores estarão orando por você. Tem batalhas que você não vai vencer porque você tem um bom amigo do teu lado. Tem batalhas que você não vai vencer porque você tem bons conselhos. Tem batalhas que a gente só vence porque a gente é cheio de Deus. E que venha ser noite de pisarmos no Santo dos Santos e não desejarmos viver em outro lugar. Aleluia, Senhor. Quero entregar, Senhor, as nossas vidas nas suas mãos. Senhor, se eu perguntasse sobre a batalha de cada um enfrenta, Senhor, algo tão sobrenatural e tão extraordinário, Senhor, que talvez nunca pensou que viveria em suas vidas. Mas eu sei, Senhor, que você usa essas situações para revelar o seu poder, a sua bondade, seu amor, a sua transformação. O Senhor usa os nossos erros e fracassos e transforma em testemunho. Senhor, eu aprendi com a tua palavra, Senhor, que aquele povo foi levado, Senhor, cativo pelo pecado. Mas quando eles chegaram lá, eles tiveram a oportunidade de serem diferentes. E aqueles que ousaram ser diferentes, Senhor, viveram livramentos. Por isso clamamos pela sua misericórdia sobre as nossas vidas. Nos livre do fogo. Aqueles que precisam que você tire a força desse fogo, tire a força nessa noite. Aqueles que precisam que você amenize esse vento, ameniza o vento nessa noite. Mas, Senhor, que venha a ser tempo, Senhor, de usarmos os ventos, o fogo, Senhor, as tempestades da vida, para nos enchermos de Ti, da Tua presença, Senhor, do Teu poder, da Tua graça, para vivermos intimidade, Senhor, para vivermos um compromisso, um relacionamento, Senhor, verdadeiro contigo. Em nome de Jesus, nos toca, Senhor, nos aviva, Senhor, aviva os nossos corações, como eram dos primeiros cristãos. Em nome de Jesus, Pai. Amém, aleluia, Senhor.